Olá pessoal, bem-vindos ao Ana Noronha Podcast. Sigam as nossas redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. E nossas plataformas Spotify, Amazon Music e YouTube. Hoje vamos abordar um tema que é cheio de tabus nos dias de hoje, que é a educação sexual. E para isso trouxemos a professora de Biologia, Yasmin. Bem-vinda, Yasmin. Muito obrigada, Carmen, pelo convite. Estar aqui com vocês falando de um tema tão importante para jovens e adolescentes. E Yasmin, antes da gente falar sobre esse tema, eu gostaria de saber o que você acha sobre a educação sexual nas escolas. Olha, eu acho que hoje a escola ela se tornou um meio não somente de transmissão de conhecimentos de matemática, de português, de biologia, mas ela também é um local de convívio, ela é um local de orientação. E é isso que a educação sexual traz, a orientação. Então ela é primordial. Por quê? Porque muitas vezes um adolescente, ele tem uma certa abertura maior com o professor do que às vezes em casa, né? Então, às vezes acontece algo na vida desse adolescente, uma dúvida, algo mais sério, e ele tem aqui na escola pessoas que lhe transmitem confiança e que podem estar orientando. Então, a educação sexual nas nossas aulas, no nosso cotidiano escolar, ela traz essa segurança para o aluno, né? Essa forma de orientação. E Yasmin, para você, qual é o significado da educação sexual? Olha, a educação sexual ela é um processo de orientação, né? Ao contrário do que muita gente pensa quando você fala em educação sexual, o pessoal acha que vai ter lá um professor ensinando um adolescente a ter relação sexual. E não é assim. A educação sexual ela tem um papel de orientar, de instruir. Sobre o quê? Né? Ela vai ensinar o adolescente a lidar com transformações do seu corpo, do período de puberdade, vai ensinar a conhecer o seu corpo, vai lhe ensinar sobre métodos contraceptivos, vai lhe ensinar dos riscos de uma gravidez na adolescência, o risco de um aborto, né? Vai lhe orientar sobre como você identificar que você está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de assédio, e que isso é importante, né? Então ela vai lhe orientar para quando você estiver em uma situação de risco, para quando você estiver numa situação desconfortável, você identificar e você despertar a consciência dos riscos de se ter uma relação sexual, de iniciar uma vida sexual muito cedo, né? De maneira irresponsável e de forma inconsequente. Então a educação sexual ela traz tudo isso de orientação para a vida de um adolescente. E Yasmin, como você acha que os professores e os pais dos alunos deveriam abordar esse tema? Realmente um pouco constrangedor. Acredito que para os pais seja muito mais constrangedor do que para um professor, né? Porque, por exemplo, a biologia ela já é uma disciplina que a gente trabalha o desenvolvimento do corpo humano, o sistema endócrino, que é a parte hormonal, como é que o organismo se relaciona com relação aos hormônios. Então, para o professor, se torna mais fácil, digamos assim. Mas também não é todo professor que se encaixa para isso. Não estou dizendo que eu sou a melhor profissional para isso, não, né? Mas também não é por quê? Porque já pensou um professor todo fechadão, dando essa disciplina de educação sexual, não vai deixar os alunos relaxar de forma a perguntar aquilo que ele tem interesse, né? Enfim. Mas para a escola é muito mais fácil isso do que para os pais. Mas é algo que os pais devem conversar. É algo que se deve vir de casa também. O aluno ele não pode vir alheio para a escola sem orientações das mais diversas coisas. Claro que os pais são leigos para isso, às vezes não vão saber como lidar, não vão saber como chegar. Mas é algo que se deve ter orientação, sim. Né? Então não é que sua mãe vai chegar, Carmen, eu vou ensinar como você se comportar na frente de um homem. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Ela vai lhe orientar sobre a sua primeira menstruação, ela vai lhe orientar sobre o uso de um absorvente, sobre com que frequência você vai ter que trocar aquele absorvente, porque acredite se quiser, já tive casos de alunas nas eletivas de educação sexual que elas não sabiam
com que frequência deveria ser a troca do absorvente? Misericórdia. Né? Já tive alunas que não sabiam como se higienizar após as suas necessidades fisiológicas. Né? Então, são coisas que às vezes a gente diz que talvez que quem for escutar o podcast vai dizer assim, não pode. Pode sim. Né? Por quê? Porque às vezes a minha avó teve uma criação muito restrita. Aí, consequentemente, ela passou essa criação para minha mãe. Consequentemente, minha mãe vai me criar da mesma forma. Então, acaba que aquela criação muito engessada, ela vira cultural, ela se perpetua, né? E cria aquele ciclo em casa fechado, em que você não vai ter aquela abertura com seu pai. Já é natural do adolescente ele desenvolver essa vergonha dos pais, principalmente quando o corpo está entrando em transformação, né? Para as meninas ainda é muito mais constrangedor do que para os meninos, né? Porque o corpo da menina se transforma como um todo, né? São seios, o corpo vai se transformando, ganhando forma, então a transformação é mais constrangedora, né? Então, mas voltando ao ponto inicial, como abordar de forma descontraída? Uma conversa, né? Claro que o seu pai vai ser seu pai, sua mãe vai ser sua mãe, sempre. Mas também vai ter que desenvolver aquela relação de amizade, como se você estivesse conversando com uma amiga, né? Então, eu acho que a maneira de você abordar como se fosse um papo entre amigas é muito mais confortável do que você já chegar ali brigando. Eu soube que você fez isso, que você aconteceu isso. E uma das primeiras coisas que eu perguntava durante a eletiva era se os pais sabiam que os filhos estavam frequentando aquela eletiva, né? Porque às vezes tem pai também que não vai entender que na escola o filho está sendo orientado, vai entender errado, como você falou inicialmente na minha apresentação. É um assunto que ainda gera muito tabu, mas é um assunto essencial, né? Durante as eletivas de educação sexual, eu já me deparei com muita situações até que me paralisaram assim na hora, né? Já tive situações de alunas que estavam sofrendo assédio e que, graças à eletiva, elas conseguiram falar, né? Já tive situações em que as meninas estavam sendo assediadas, mas elas não interpretavam como assédio, porque elas achavam que o assédio era o tocar diretamente, né? Já tive situações de meninas que durante a caixinha curiosa, né, que eu sempre faço, porque assim, às vezes o aluno tá lá naquele primeiro impacto, ele tem vergonha de chegar diretamente e me perguntar, ou de perguntar na frente de todo mundo. Então sempre eu fazia a caixinha curiosa. Que o que era a caixinha curiosa? Eu levava uma caixinha, papéis todos iguais, cortadinhos iguais, e eles colocavam a dúvida deles sem se identificar e botavam na caixinha. E eu lia uma a uma respondendo. E numa dessas situações, na caixinha, teve uma aluna que ela confidenciou que ela estava sendo violentada em casa. E realmente foi uma situação assim que me paralisou. Eu não esperava, né? E na hora eu fiquei sem saber o que falar e eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu acho que na sua casa deve ser o último lugar que você deve sofrer algo que lhe viole, né? Que tira a sua segurança, que tira a sua paz. E que é o seu porto seguro. E realmente aquilo ali me pegou. E depois a aluna me procurou e a gente tentou resolver a situação dela da forma mais confortável. Então, por isso que eu defendo a educação sexual nas escolas, porque ela é uma maneira de orientar, identificar e dar segurança ao aluno para ele falar aquilo que ele realmente necessita, né? Então, a maneira mais prática de você chegar é você abordar de forma amigável, né? De forma descontraída. Eu brinco muito com os meninos, né? Durante as aulas, eu vou tentando ser o mais descontraída possível para ir tirando um pouco mais o peso do assunto. E Yasmin, para encerrar esse assunto da educação sexual, que dicas você daria para alguém que quer abordar e aprender melhor a conversar sobre a educação sexual? Pronto. No caso, alunos ou professores? Em geral. Em geral, né? Uhum. Pronto. Então, o que eu dou de dica é que, meninos, conversem em casa, né? Às vezes a gente tem aquela figura do pai e da mãe da gente como se fossem pessoas apenas opressoras, e não são.
Às vezes ele tem a vontade de perguntar, né? Mas não sabe como chegar. Às vezes ele não quer perguntar porque os nossos pais demoram a entender que nós estamos crescendo e que a gente cresceu, né, Técio? E às vezes se torna algo constrangedor para ele chegar e conversar, né? Mas aos alunos, se aproximem mais dos seus pais, procurem puxar assuntos de forma perguntando como é que aconteceu com eles, como é que foi na época deles, quando estavam transformando o corpo, como foi, e ele vai puxando aquele assunto, vai criando aquela afinidade. Aos professores, quebrem também um pouquinho esse tabu, desengessem um pouquinho essa ideia de que a educação sexual é algo que só deve acontecer em casa, porque não é, né? Hoje, principalmente com o ensino integral, o integral não quer dizer que a escola funciona os 2 turnos seguidos. O integral, ele vem de integrar, de integralizar tudo, né? Então, a gente tem que quebrar um pouco mais essa barreira, porque funções que são de casa estão sendo transferidas para a escola. Acho isso correto? Não acho. Mas nós temos que nos adaptar à nova dinâmica educacional também, né? Então, principalmente dentro da disciplina de biologia, isso é possível. Quando você estuda anatomia, quando você estuda sistema endócrino, quando você estuda genética. Então, dá para você abordar de maneira descontraída, né? E aos alunos, procurem ter seriedade, né, com o assunto, porque, infelizmente, eu acho que é algo muito natural, porque sempre que a gente vê alguma entrevista, algum vídeo, os alunos reagem sempre da mesma forma, rindo, né? Mas aos alunos, levem isso a sério, porque a única intenção é orientar, é evitar que vocês passem por situações constrangedoras, de mudança no corpo, de desinformação, né? De acontecer algo por desinformação, de acontecer algo e você não saber identificar, de acontecer algo e você não conseguir se expressar e dizer, que a gente sabe que muitos adolescentes já passaram por muitas situações e que não conseguem lidar, né, com isso. Dentre os assuntos mais pesados, né, que a gente já teve também uma aluna que no decorrer da eletiva, né, que a eletiva funciona no período de um semestre, que a aluna não concluiu a eletiva porque no decorrer da eletiva ela passou por uma situação, ela conseguiu identificar porque tinha sido poucas semanas depois do assunto, né, sobre abuso, e ela não conseguiu concluir a eletiva porque durante isso ela foi abusada, né? E ela não, a princípio ela não disse porque que não estava mais indo, mas depois ela falou por quê, né? Então, é uma forma de orientar, né? Então, vem de tudo, gente. Vem da higiene com o corpo, vem de você orientar um menino que ele tem que todo dia colocar uma meia limpa, dele colocar o sapato para receber uma ventilação, vem de aparar um pelo, vem de orientar. São coisas simples, ao contrário do que o pessoal pensa, né? Pensa que a gente vai levar o aluno para um sex shop, vai botar filmes maiores de 18. Não é assim que as coisas funcionam, né? O nome já está dizendo, educação, né? Você está no meio educacional, você está entre a adolescência e você vai orientá-los àquilo. Yasmin, muito obrigada por abordar esse assunto. Eu que agradeço, falar um assunto que eu gosto, né? Eu realmente é um assunto que eu gosto de conversar com os alunos. Tem horas que eu me sinto muita aluna aqui e está conversando, está orientando. E é bom esse laço que a gente constrói, porque afinal de contas são 3 anos que a gente tem vocês por aqui, né? E a gente acaba estreitando bem os laços, né? Hoje eu tenho alunos que são meus amigos e a gente estreita esses laços a partir disso, né? De coisas, de conversas descontraídas e de informação também. E agradeço. Yasmin, eu fiquei sabendo que você agora iniciou um novo projeto, se me permite tocar no assunto. À vontade. Sobre o projeto ambiental, né, do meio ambiente. Sim, eu sou entusiasta aí de muitas coisas. Eu transito aqui na escola, nos podcasts com o Técio, eu transito aqui nas quadrilhas, nas aulas de empreendedorismo e também dentro da educação ambiental, que é um tema que eu gosto bastante. E Yasmin, o que te levou a abordar os assuntos ambientais? Olha, desde quando eu estudava, biologia era a minha disciplina preferida, né? Era biologia e história. E aconteceu de fazer a faculdade, né, a licenciatura em biologia,
E eu lembro da disciplina que era de leis ambientais. E eu fiquei chocada com o tanto de lei ambiental que o Brasil tem. O livro é isso aqui. E o que mais me chocou é porque nenhuma são cumpridas dessas leis. E não vou mentir, dentro do assunto da biologia, a botânica é o que menos tem meu amor. É meio ambíguo, eu não sou muito fã da botânica, mas eu sou alucinada pela educação ambiental, né? Mas é porque na botânica a gente tem aquele monte de nome científico, um monte de coisinha, mas a educação ambiental eu gosto demais, porque eu gosto muito da natureza. Eu sou aquela pessoa que eu paro para ver o pôr do sol, eu paro para ver o nascer do sol. Se tiver um eclipse que dê para ver aqui, eu boto o despertador de madrugada para acordar e ver, tentar olhar. Se eu estiver andando de moto ali no final da tarde, eu paro, vou tirar foto, né? Então ontem eu precisei ir na serra buscar um pilão para a nossa quadrilha e o caminho inteiro era direto tirando uma foto ali do pôr do sol, que é uma coisa que acontece todos os dias, mas nunca é igual, né? Então é algo que realmente me encanta. E gosto muito dos animais, sou alucinada pelos animais. E ao mesmo tempo disso que eu gosto de preservar. Então eu fico olhando, cara, Deus criou um universo tão perfeito, uma natureza tão bonita pra gente, e isso aqui um dia vai acabar de uma maneira tão triste, né? Então eu fui começando a ler, fui começando a ver, seguindo redes sociais que são engajadas na causa, né? Eu lembro que um dos primeiros que eu segui no Instagram foi o Greenpeace e o Projeto Tamar, que é um projeto que é sobre a preservação das tartarugas marinhas. E nisso foi só aumentando o amor, né? Mas de maneira só pra mim. Lá em casa despertei isso de separar os resíduos. Porém, eu separava, mas eu colocava tudo na calçada para ser descartado pelo mesmo local. Mas estava lá a sacolinha com os lixos de banheiro, a sacolinha com lixo seco e a sacolinha com lixo úmido, né? Aí teve um dia que eu disse, meu Deus, eu separo e vai tudo pro mesmo lugar, mas vou continuar separando. Até que em 2023 surgiu a questão de conhecer o consórcio, né? Então a gente tinha um projeto de feira de ciências para fazer, o Ceará Científico, e uma das ideias foi que o professor Tibica, né? O professor Tibica disse assim, ei, o que é aquele negócio que tem lá na frente do Arte Sabor? Eu sei que é o Nazareno que cuida. Aí eu disse, se é o Nazareno que está lá, deve ser alguma cor de planta. Falei até assim. Aí sei que foi despertando a curiosidade, a Eleonete disse, realmente tem lá o local. Enfim, chegamos a um consenso que iríamos perguntar ao Nazareno o que era aquilo ali de fato. Eu não me recordo se foi o Tibica ou se foi a Eleonete que perguntou a ele, ou fui eu, um de nós três. Realmente agora não me falhou a memória. Eu sei que a ideia principal foi do Tibica, né, de procurar lá, saber o que era. E a partir daí a gente marcou uma reunião com o Nazareno para conhecer lá. Então fui eu, Eleonete e Jéssica, nós fomos lá conhecer o que era de fato o consórcio, ele explicou e tal. E a gente se interessou demais. Então a partir daí a gente já produziu o nosso projeto, organizamos a parte escrita, organizamos as ações. E então eu fui me apaixonando cada vez mais, porque infelizmente aqui para a nossa sociedade essa questão ambiental ainda é muito distante. As pessoas elas ainda não conseguem enxergar a grandiosidade desses trabalhos, né, e não conseguem enxergar o risco que nós estamos correndo todos os dias sem mudar nossos hábitos, né? Então foi a partir de 2023 que realmente eu me entreguei assim à educação ambiental, ao projeto e tudo mais. Estou concluindo uma pós nessa área, pretendo, como é que eu posso dizer? Pretendo me especializar cada vez mais. Já tenho uma na área, mas estou concluindo outra. E é algo que ganhou meu coração e eu trouxe isso para a nossa escola. E Yasmin, sobre as mudanças climáticas, o que é que, na sua opinião, você acha que está por trás disso? Nós. Infelizmente somos nós, né? Porque você não vê nenhum animal degradando, você não vê um animal fazendo queimada, você não vê um animal descartando um lixo, né? Você não vê um animal matando o outro para fins lucrativos. Então,
problema do planeta somos nós. E ele está dando um jeito de tirar a gente daqui. Né? Se a gente não mudar nossas ações, não mudar nosso pensamento, não mudar a nossa conduta em relação ao ambiente, nós vamos ter problemas seríssimos, além do que nós já estamos tendo. Né? Então, hoje, para mim, o maior problema do aquecimento global somos nós. As nossas atividades cotidianas que emitem gases poluentes, que provocam poluição, que emitem esses gases poluentes, tudo feito por nós. E Yasmin, o que você acha que a gente poderia fazer para mudar isso no nosso dia a dia? São ações simples, Carmen, coisas muito simples. Quando a gente vê falando sobre isso, a gente acha algo impossível, algo distante, e é algo tão simples, na sua casa mesmo. Você pode colocar ali 2 lixeirinhas na cozinha, você pode colocar 2 sacolas, né? Você pode separar o seu lixo orgânico, que é o resto de comida, que é a casca de uma fruta, a casca de uma verdura, um pó de café, um palito de dente, um sachêzinho de chá, uma poda de uma planta. Tudo isso é orgânico. E separar do seco, que é o seco. Esse papel, essa caneta quando ela acabar, um sachê de extrato de tomate, uma latinha de milho, né? É muito simples você pegar ali na sua pia, você lava ali rapidinho, põe para secar, coloca ali numa sacola e vai separando. Aqui, graças a Deus, aqui a gente já tem catadores, aqui nós temos associações de reciclagem, então temos ponto de coleta, inclusive a escola é um ponto de coleta. Basta que a gente saia um pouco do nosso comodismo, porque a gente está acomodado em ver o carro do lixo passar na nossa porta, né? Mas a gente precisa sair um pouco do nosso comodismo e ir até um ponto de coleta, fazer o nosso descarte, pegar aquele óleo, quem usa óleo em casa, separar, colocar num potinho para não derramar no ralo da cozinha, para não derramar no chão, né? Porque aquilo ali vai compactar o solo, vai deixar o solo improdutivo, vai contaminar os lençóis freáticos. 1 litro de óleo contamina cerca de 25 mil litros de água, né? Então, tudo isso aí é prejuízo para nós, né? Então, essas pequenas ações, estar na rua, meus bolsos é direto cheio de papel, porque eu ando na rua, pegar ali comer alguma coisa, eu não jogo no meio da rua, eu boto no meu bolso, né? Então, são ações diárias, procurar reduzir o nosso consumismo. Eu ainda preciso mudar muito, eu sou consumista, já fui mais, mas eu ainda sou, porque quanto mais nós consumimos, mais o comércio vai ter que produzir. Quanto mais as indústrias produzem, mais poluição nós temos, né? Mas a economia, ninguém vai deixar de ter o seu emprego por conta de uma redução do nosso consumo. É só a gente ter um consumo equilibrado, né? Procurar também reutilizar, reciclar, reduzir, né? Aplicar os 5 R's os 3 R's no nosso cotidiano. Isso já ajuda bastante. E Yasmin, como é que você acha que a educação ambiental pode mudar a sociedade? Ela pode despertar a consciência, que outro dia a gente gravou com o Tidenilson, né, Denilson Fernandes, e nos perguntaram o que era mais desafiador, que era justamente a conscientização. Então, eu acho que no dia que a educação ambiental conseguir, de fato, conscientizar as pessoas do risco que nós estamos correndo, a sociedade ela vai melhorar muito. Mas a educação ambiental ela serve para que a gente possa conhecer os direitos do ambiente, porque se nós, enquanto pessoas, temos direito, o nosso ambiente também tem. As nossas plantas também têm, os nossos mananciais de águas, os nossos animais também têm esse direito. E está lá na Constituiçãozinha, está lá na lei, porém não é cumprido, né? Então, acho que a partir do momento que nós tomarmos consciência, que nós conseguimos enxergar o problema de fato, a sociedade ela muda um pouco, né? Então, se não vai mudar pela educação, vai mudar pelo financeiro, porque a partir do momento que se cobrar multas, as pessoas, acredito eu, que não vão querer pagar essas multas, vai mexer no bolso e vai pesar, né? Se as pessoas começarem a se interessar mais pela causa, elas vão cobrar de fato de quem merece ser cobrado, que são os nossos representantes políticos. Então, a partir daí vão surgir novas políticas públicas voltadas ao meio ambiente, né? Vão surgir novas leis, as leis que já existem vão ser cumpridas. Na verdade, eu acho que não precisa nem surgir novas leis, assim, de imediato. Basta cumprir as que já tem, né? Por exemplo, as fiscalizações serem mais intensificadas,
de construções. A gente vê construções aí que são construções na beira de açudes, de rios, e que não pode, que compromete, né? A gente vê desmatamento desenfreado para poder ter mais espaço para a indústria. E, infelizmente, isso aí tudo a gente vai entrar na beira de um colapso. Então, a partir do momento em que se tem educação ambiental nas escolas, desde as séries iniciais, nós vamos criar protagonistas para defensores da causa, nós vamos criar multiplicadores, né? Então, as crianças elas são mais fáceis de absorverem conteúdo. Então, essas crianças elas vão começar a crescer conscientes, porque é muito mais fácil eu conscientizar uma criança e ela crescer com aquela ideia do que eu chegar para um adulto e tentar mudar toda uma dinâmica que ele já tinha lá atrás, né? Então, a educação ambiental ela pode sim transformar a sociedade. E Yasmin, para encerrar esse podcast, qual dicas você daria para quem quer participar dessa luta pela Preservação. Isso, pela preservação do meio ambiente? Pronto. Olha, você pode ações básicas do dia a dia, mas se você também tiver a curiosidade, né, quiser aprender um pouco mais, existe um Instagram chamado Lista Green, né? O Lista Green ele é do Bernardo. O Bernardo ele é também um entusiasta na causa ambiental e ele tem desenvolvido um trabalho maravilhoso via Instagram. Esses dias eu vi até que eles são aqui, né, aqui de Fortaleza, e eu vi eles indo para São Paulo receber uma premiação, né? Então lá tem muita dica do dia a dia, questão de consumo de roupas, de calçados, lista de compras, como você reduzir o desperdício em casa, né? Então são todas dicas básicas. Tem também um deputado que é o Gabriel. O Gabriel também, ele traz muita questão de leis, ele traz muita questão de como a sociedade cobrar, ele traz muita luta ambiental, né, que tem sucesso. Então, é uma maneira de você melhorar a sua criticidade em relação a isso. Mas, na forma mais leiga, vocês, enquanto alunos, que os pais fazem plantio, né, tem roça, pode orientá-los a uma rotação de cultura para reduzir a questão das queimadas, para reduzir o uso de agrotóxicos, né, que é nocivo ao meio ambiente e nocivo à saúde. Em casa, você pode começar a sua separação de resíduos, certo? Você pode separar o seu lixo seco do seu lixo orgânico, você pode procurar um ponto de coleta e fazer essa distribuição, esse descarte de forma adequada. Você separar eletrônicos, você separar pilhas, baterias, lâmpadas, você separar o seu óleo. E já trazendo aqui para o nosso lado, aqui nossa escola ela é ponto de coleta de tudo isso. Lá na frente da nossa escola nós temos um PEV, que é de coleta de plástico, de metal, de papel, de papelão. Nós temos também coletador de pilha, de bateria, de lâmpada, de eletrônico, de óleo. Então, lá na sua casa, se você deseja mudar, você pode nos procurar que nós vamos ajudar você a mudar a sua realidade, a mudar os seus hábitos, a ser um amante aí do meio ambiente e ajudar a cuidar. Yasmin, muito obrigada por participar do nosso podcast. E não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, lembrando de novo, Facebook, TikTok e Instagram, e nossas plataformas que é o Spotify, Amazon Music e o YouTube. E obrigada. Imagina, a gente que agradece.